Olá, bom dia. Bom dia não, já boa tarde, né? Quero falar, falei de manhã da minha mãe e agora eu quero falar da mãe no geral, do Dia das Mães. Que na verdade o verdadeiro intuito desse dia não é homenagear as mães. O verdadeiro intuito desse dia é, é totalmente comercial, assim como no Dia dos Pais, assim como no Dia das Crianças. É uma forma de você vender alguma coisa, né? De induzir as pessoas a comprarem alguma coisa. Porque um dos mandamentos é: honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na terra. O que é que fala? É que esta honraria que Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, orientou aos filhos, esta honraria, ela é cotidiana. É uma honraria cotidiana. Ela não pode ser apenas naquele dia. Então, quando diz honra teu pai e a tua mãe, aí vem, é um dos mandamentos com promessas. Porque honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Isto é, aqueles que honram o pai e a mãe têm uma chance de viverem mais do que aqueles que desonram os pais. Esse é o ensinamento bíblico. O mais difícil é quando Jesus disse, quando Deus disse, ama teu pai e a tua mãe. Não importa quem é teu pai e nem tua mãe. A tua mãe pode ser uma mulher, um, uma prostituta, vamos usar uma linguagem pesada. Pode ser uma ébrios nas calçadas. Né? Pode ser uma mulher qualquer. Ela pode ter todos os adjetivos pejorativos, mas ela não deixa de ser a tua mãe. Esse é que é o problema. Ah, mas eu não amo a minha mãe porque ela é assim. Não. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, independente de quem é o teu pai e de quem seja a tua mãe. E o engraçado é que eu já tenho presenciado nessa vida, nesses meus 60 anos que faria agora no dia 17 de julho, muitos filhos, né, filhas, etc. nessa vida, que tratavam seus pais terrivelmente, nunca obedeceram aos seus pais. Mas no dia que se viram em um velório, no dia que viram seu pai ou sua mãe tombar na tumba fria, no dia que viram que não tiveram mais a oportunidade de dar o último abraço, o último adeus, no dia que se viram que não tiveram, né, essa oportunidade, começam a chorar desesperadamente e a dizer coisas, né, até boas, maravilhosas, que deveriam ter dito enquanto ela ou ele poderia ouvi-los. Agora, as palavras ditas em um velório, as palavras ditas em cima de um caixão com um corpo gelado, não tem sentido. Não tem nenhum sentido aquele choro, aquelas palavras ditas sobre um caixão com um corpo gelado. Então, muitos filhos não deveria sequer ir no velório dos seus pais, pois nunca encontram tempo quando estão bem para visitá-los. Às vezes é um empresário que não depende de nada, tem condições financeiras para estar visitando seus pais, mas não visitam, é muito ocupado. Já tem outros filhos que não visitam porque não podem. Não têm condições financeiras, moram longe, mas desejariam estar com seus pais, sempre que podem. Tem outros que ocupam o seu tempo com viagens longas, maravilhosas, mas esquecem de seus pais. E certamente no dia do velório eles encontram tempo para visitá-lo, não mais os seus pais, mas um corpo frio que tombou sobre o chão. Pense nisso.
Pense nisso. Hoje pode ser o meu último dia de vida, o seu último dia de vida. Não deixe para amanhã nada que podes fazer hoje. Viva o seu melhor da melhor maneira possível. Mas lembre-se que sua mãe é insubstituível, que seu pai é insubstituível. Pense nisso. Depois de descer a tumba fria, nada que você venha falar vai adiantar mais. Depois que eles descem, depois que eles tombam, depois que eles viram pó, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo, por que não disseste a ele e a ela quando eles poderiam te ouvir? Então, filhos, esse é para vocês, né? Para vocês que têm condições, mas vivem viajando sempre longe e esquece daqueles velhinhos, naquelas casas simples e muitos filhos vivendo em mansões. Tem até vergonha. Conheci um caso na Paraíba de uma pessoa que morava na mesma fazenda que nós morávamos. O pai era um pescador. Ele morava às margens de um açude e vivia pegando peixe para vender na cidade. Quando ele passava conosco, ele não percebia, porque ele já estava ali, a tempo era com ele, ele não sentia aquele cheiro. Mas quando passava conosco, o cheiro de peixe já era impregnado na roupa dele. O seu filho conquistou uma certa posição, era um dono de mercado em Salvador. No dia do casamento dele, apresentou o fazendeiro que o pai morava como que se fosse o seu pai, com vergonha de trazer o seu pai. Ele esqueceu que aquele homem ali, nascido às margens daquele açude, criara ele com aquele mesmo peixe que ele continuava pescando. Mas, para surpresa de todo, ele teve vergonha de apresentar o seu pai como seu pai. Olha, pense nisso. Essa vida dá muita volta. Esta vida dá muita volta. Lembre-se que com a mesma moeda que tratares, serás tratado. Eu tenho certeza absoluta, né? Eu tenho da minha missão cumprida como filho. Como filho, eu tenho uma certeza absoluta da minha missão cumprida. E por isso, minha mãe tombou a tumba fria. Mas eu tenho certeza de que ela sabia o quanto eu amava. Bom dia, boa tarde. Pense nisso.